Bikers, sejam muito bem-vindos ao MTB 90 Entrevista. Hoje temos aqui o nosso convidado especial, Caio Guatelli, que eu já tive o prazer de competir ao lado, ou atrás, né? Porque ele sempre andava na frente. É o fotógrafo paulistano, Caio Guatelli, um apaixonado por bicicletas desde sua infância. Nos anos 90, ele era um dos grandes mountain bikers, ali júnior, juvenil. E depois ele se consagrou também nas trilhas, representando o Brasil, inclusive em competições internacionais. Sempre foi muito agressivo nas pistas, sempre com muita técnica, muita força e vigorosidade. O Caio Guatelli sempre também teve ao seu lado essa paixão pela fotografia. E desde cedo começou a andar de bicicleta, influenciado pelos seus pais, não é isso, Caio? Como é que foi esse seu início na bike? Foi mágico, assim, as coisas aconteceram de uma maneira que me pegou por dentro, assim, a emoção que eu tive no começo, com o apoio principalmente do meu pai, me dando a minha primeira bicicleta, me levando para a minha primeira corrida. Foi uma corrida que eu fiz de uma maneira inusitada. Acho que muita gente que viveu a história dos anos 80, 90, conheceu a pistinha que tinha do lado da Ponte Cidade Jardim, ali onde hoje é o Parque do Povo. E essa pistinha de BMX que existia lá, eu tinha uns 6 anos de idade, quando meu pai me deu uma bicicletinha baixinha de BMX para criança. E eu estava empolgado, curtindo aquilo, e ele falou: vou te levar a passear numa pista especial para bicicleta. E a gente morava em Alphaville, era longe. Eu lembro que era como se fosse uma aventura, uma viagem. Vim para São Paulo com a bicicleta, porque a gente estava acostumado a andar só no terreno baldio, lá do lado de casa. E meu pai me trouxe. Quando a gente chegou aqui em São Paulo, a pistinha estava borbulhando de gente, porque estava rolando uma competição. E eu fiquei decepcionado. E meu pai não sabia o que fazer comigo. Era aquela puta competição e o filho dele, que tinha vindo lá de longe, ele tinha me trazido lá de longe daquele fim de mundo que era Alphaville na época, para andar na pistinha, a pistinha cheia de profissional. Só que uma meia hora depois foi a largada da categoria infantil. E é lógico que eu não era federado, não tinha inscrição, não tinha nada. Meu pai falou: Caio, vem cá, vamos do outro lado da pista ali. Você vai andar nessa pista. Eu falei: mas como, pai? Eu não tenho inscrição, eu não sei andar, não sei o que, mal sabia andar. Ele falou: ali, ó, tem um buraco na grade ali, se eu vou te empurrar, você vai entrar nessa corrida. Espera dar a largada, a hora que eles passarem, você entra. Aí deu a largada, acho que era um apito, sei lá, eu já fiquei nervoso, né? Aí meu pai falou: quando eles passarem, você já vai atrás. Aí passou, ele me empurrou, fui. Era 5 voltas na pistinha. Eu fui, pá, não via nada na minha frente. Era só emoção e alegria, e as coisas iam passando. Sabe aquela cena de filme? Quando eu vi, eu ganhei a corrida. Você chegou em primeiro. Cheguei, mas não tinha inscrição, não tinha nada. Eu só saí da pista, abracei meu pai. Pai, que legal. Posso dar mais uma volta? Não. Segurança quase me pegou aqui. Nossa. E como é que foi essa sua transição do BMX para o mountain bike? Quando você saiu aí da pistinha de BMX e foi para as trilhas? Como essa transição, assim como essa história, eu não me lembro direito, isso é o que meu pai me conta, e as raras emoções que sobram dentro da gente, isso é uma construção do que eu acredito que era o que aconteceu naquele dia, né? Sim. E essa transição também é uma coisa que a memória é um pouco vaga. Inclusive, eu queria fazer um agradecimento, uma homenagem a vocês, porque assim como eu, que sou fotógrafo, que tinha obrigação de guardar toda a memória que eu tenho da minha história no ciclismo, e eu não guardei, e vocês me ligaram, me convidando para vir aqui, e eu fiquei, e me pediram as fotos, os vídeos que eu tinha da época, e eu fui fuçar isso, e cadê? O que eu tenho
para lembrar daquela época. Cadê as fotos? Eu não sei onde. Assim, acho que acontece com muita gente, mas sumiu, apagou, não guardei, sabe? E o que vocês estão fazendo aqui é preservando, deixando para a eternidade a memória do nosso esporte e daqueles que ajudaram a construir. Eu acho isso o máximo. Parabéns para todo mundo. Hoje é muito mais fácil, né? Que você tem um HD e você consegue guardar todas as fotos digitais. Claro. Mas naquela época é realmente difícil. Eu não tenho muitas fotos, muitas recordações também de fotos antigas. Isso é uma realidade. Você que é fotógrafo. Então, hoje é isso. Hoje a galera, a moçadinha, tem o telefone, faz a foto, já sobe para a nuvem e manda para um amigo. Então, se você não tem um amigo, tem uma cópia. Mas naquela época, meu pai, com certeza, ele guardou alguma coisa bem guardada, porque ele é pai. Como assim eu, como faço do meu filho, eu guardo como se fosse uma barra de ouro, né, no cofre. Mas as coisas que eu fazia, eu não guardei, sabe? Porque eu não era fotógrafo ainda. E o que vocês estão fazendo, vocês estão resgatando, eu tenho certeza que vocês vão conseguir resgatar um monte de coisa. Uma das fotos que o meu pai guardou e eu consegui recuperar, mostra esse dia da pistinha de BMX da Cidade de Jardim. Era a pistinha da Monark. Da Monark, na época. Era uma pistinha que devia ter uns 200 metros. E eu tenho a foto desse dia. O meu pai guardou. Eu ali com a bicicletinha amarela, sem capacete, sem nada, entrei de pipoca, sabe? Foi a primeira prova. Que legal. Bom, teve essa sua transição, você recorda dessa passagem? A transição, como que rolou? Foi outra história marcante, super importante. Eu lembro das situações principais, assim, que eu era aficionado por leitura de revista e eu como eu gostava muito de bike e BMX eu morava num lugar onde eu tinha a possibilidade de exercitar a bicicleta, que Alphaville estava em construção ainda. Minha família foi a 30ª moradora de Alphaville, então era só terreno, era tudo descampado. Eu saía de casa de manhã e voltava de tarde, cheio de lama, e meu pai ficava tranquilo, não tinha perigo. Então eu lembro que eu era ficcionado nas revistinhas de BMX. E depois veio a Bicisport e a gente começou. E tinha uma propaganda da Caloi 12. E eu olhei aquela propaganda e falei, essa bike zona grande aí, essa bike que eu quero. Porque eu estava na BMX até então, né? Sim. As Extralight, a Prolight, aqueles freio de Acomp anodizado, vermelhinho, azulzinho. E a gente fazia rolo. Tinha um nome, não é, hoje em dia a gente chama de rolo, mas naquela época tinha um outro nome. Um escambo, uma troca ali. A gente tinha uma gíria para isso. E fazia rolo. Quer trocar meu freio de Acomp vermelho pelo seu pneu Levorim, não sei das quantas? Pô, vamos trocar. E aí a gente ia trocando as coisas, né? Ia sobrando, ia quebrando, trocando de bike. E aí eu vi essa propaganda dessa bicicleta que eu achava maravilhosa. Eu abri a revista, eu falei, nossa, essa bike grande de 12 marchas, é essa bike que eu quero. Falei, pai, eu quero essa bike aqui, eu quero essa bike de aniversário. E ele sempre me dava bike de aniversário. Todo aniversário era uma bicicleta. Dos 6 anos até os 15, 16 anos. Bom, e aí nós fomos numa loja em Santana, se não me engano, Trilha. Não lembro se era em Santana, mas acho que era. Ou era aqui, sei lá. Bom, e aí quando a gente chegou na Trilha, tinha lá essa bicicleta de 12 marchas, pneu fininho, que meu pai achou legal, porque ele tinha também uma parecida, só que era de 10. E ele falou, legal, essa aqui que você quer, né, Caio? Eu falei, essa aí. Ele falou, só um instantinho que eu vi um panfleto ali. Ele foi ver um panfleto, passeio com Renata Falzoni em Souzas. Passeio de mountain bike. Sim, lá em Souzas. E ele falou, eu conheço essa mulher. Isso era 1989. Por aí. Não, 89. Conheço essa mulher, ela estudou comigo, fez cursinho e depois fez arquitetura comigo. Depois ela abandonou e foi fazer jornalismo, alguma coisa assim. Não, ela se formou arquiteta no Mackenzie. Formou arquiteta no Mackenzie. Meu pai formou na USP, mas eles se conheceram no cursinho, antes de entrar. Sim. E olha que louco, quando ele viu esse panfleto, ele falou, essa é a louca da Falzoni, nós precisamos ir nesse passeio. Aí o dono da loja, que se não me engano chama Luiz, falou assim, só que essa bicicleta não vai servir para esse passeio, você tem que comprar essa outra aqui que tem pneu cravudo, maiorzinho, que é a nova tendência, o nome disso aqui é mountain bike. Eu lembro muito bem desse dia. E aí meu pai falou, então eu também quero uma, porque nós vamos no passeio da minha amiga. E ele ficou contando a história da Falzoni.
E até seria legal se a Falzoni contasse essa história, se é verdade, porque talvez seja uma criação da minha cabeça, mas isso não é criação não, meu pai me contou, mas talvez seja ele aumentou um pouquinho. Ele falou que quando ele estava fazendo cursinho com ela era tão louca que ela foi uma das primeiras pessoas a fazer rapel no Brasil, e eles faziam um cursinho no 5º andar, o prédio tinha 10. Ela desceu de corda, de ponta cabeça, e começou a dar tchau pro pessoal na sala, pendurada. Aí ele falou, nós temos que reencontrar a Falzoni, ela vai ser muito legal. E eu fui meu pai me deu uma mountain bike de 15 marchas, que era a primeira mountain bike que tinha lançado no Brasil. Ele tinha uma Cruiser de 5, sim, trocou por uma de 15, que era aquela meio crack, mas antes da crack era uma preta, sim. Depois veio a crack. Já era imitação do quadro GT, né? A gente chamava de crack, que era toda craquelada. Assim. É isso, eu lembro dessa. Bom, e aí a gente, com essa bicicleta, a gente foi no primeiro passeio da Renata em Souzas, eu e meu pai, nós morremos. Eu lembro que cada subida que a gente encontrava, ela falava assim, é a última, só tem essa e mais uma. Era aquela e mais 15. Era um passeio de 30 quilômetros, mas a gente se divertiu muito. E um passeio atrás do outro, uma hora a Renata falou, Maurão, meu pai, Maurinho, ela chama ele de Maurinho. Maurinho, o negócio é o seguinte, o Caio tá andando demais. Não é para ele ir passeio. Leva ele nessa competição que vai ter em Valinhos. Oh. Essa competição, era junto com essa história da Renata e de ir lá na loja comprar uma bike de speed que depois veio a ser uma mountain bike, essa competição me colocou no mundo do mountain bike. Assim, eu nunca fui profissional, assim, do ponto de vista técnico não era profissional, mas eu fui de um nível profissional. Foi o que me colocou no nível profissional, porque essa competição, por acaso, estava a TV Cultura com o programa Vitória. E anos e anos depois, eu fui com esse repórter, junto com reencontrei esse repórter em Pequim, cobrindo as Olimpíadas de Pequim. Que legal. 30 anos depois. Bom, mas voltando para trás. Cheguei com meu pai nessa competição que a Renata falou que eu deveria participar. Todo aparamentado, com aquela roupinha. E um detalhe interessante. A gente não tinha acesso a roupas legais, né? Sim. A gente tinha umas roupas super simples, então a gente pedalava com camiseta da Hering branca e bermuda que a gente... bermuda de elanca, não era nem lycra, tinha bermuda de elanca, era uma coisa, não tinha almofada, nada. Não tinha forro. Cavando a bunda ali. E só que eu era fã da Specialized e eu não tinha uma camisa, eu queria ter de qualquer jeito, cara. E meu pai, ele é artista e ele tinha uma oficina de serigrafia. Eu desenhei o Szinho. Falei, pai, eu quero uma camisa daquela. Ele falou, então você vai fazer. Ele me ensinou a fazer o silk screen, eu fiz o Szinho. Aqui, botei meu capacete e fui lá para a largada. Tava lá nervoso, né? 1 hora antes da largada já estava posicionado. E assim, o cara da TV Cultura chegou lá e me entrevistou antes da largada. Falou assim, fez uma série de perguntas rápidas ali, e o que você espera de resultado? Eu só quero terminar, né? Moleque, tinha 12, 13 anos. Quando deu a chegada, eu cheguei em 8º e alguém assoviou na minha orelha, você foi muito bem, você fez um tempo de cadete. Cadete era o que hoje seria sub-23, era... Sub-30, sei lá, era um pessoal um pouquinho mais velho. Aí o cara veio, e aí, como é que foi? Ele foi fazer o switch ali, né? Foi fazer a pergunta, fez antes e foi fazer depois da prova, né? Eu falei, fui muito bem, fiz tempo de cadete, todo alegre, né? Aí ele falou, e quando você ganhar? Se eu ganhar, quando eu ganhar, vou ganhando. E essa frase ficou famosa até hoje. O locutor Maquininha, o seu colega Maquininha, nas provas, ele fala, quando ele me vê, ele fala, e aí? Vai ganhando. E isso me colocou assim, eu me vi na televisão, falei, nossa... E era o que eu adorava fazer, e essa foi a minha transição. Dali para frente, eu não fui mais nos passeios da Renata. Pois é, porque até no início dos anos 90, você era um atleta jovem promissor, já se despontava, e aí quando realmente entrou uma equipe profissional ali na sua carreira, e você começou a despontar nas provas, quando isso começou? Então, a partir daquela corrida, eu comecei a frequentar
todo fim de semana era uma corrida. E minha mãe ficava louca, porque meu pai não parava mais em casa fim de semana. Ele tinha que levar o Caio para uma corrida. E eu ficava de olho nos carinhas que iam melhor nas provas, né? E eu tinha alguns ídolos no meu comecinho. Os meus ídolos ainda não eram Ravelli, Oswaldão. Depois vieram a ser Erivan, essa galera. Mas eu tinha uns caras que até hoje eles são marcantes para mim. E queria até mandar um abraço para esses dois, assim. Eram lá da região de Valinhos, Vinhedo, Gustavo Trivelato e Daniel Solinski. Eu olhava para esses caras na pista, eles arrebentavam. Porque eu era júnior, quase júnior. Eu estava entrando na categoria júnior e eles eram os top da júnior, né? Então eu queria ver eles. Eu não queria ver o Ravelli na elite. Era legal ver o Ravelli. E o Ravelli estava começando também, então. Ele não era todo esse nome que ele é, né? Então o Ravelli estava... Mas o jeito que esses caras subiam e tal... Bom, e aí eu fui me mirando nesses caras, né? Até que, de repente, eu comecei a correr lado a lado com esses caras. E foi um susto, assim, foi de repente. De 92 para 93, a minha ascensão foi assim. Acho que, como eu era muito moleque, não produzia muito testosterona. Aí, quando eu fiz uns 14 anos, acho que começou a crescer pelo, músculo. E eu comecei a andar na roda do Solinski. Falei, não é possível. E tem um outro cara que eu não posso deixar de falar, um puta amigo meu, Ulisses Valarelli, que correu o Brasil Ride comigo. A gente correu o Brasil Ride na categoria de trio, que era aquela categoria corporativa. O Gustavo Jorge correu comigo, também nós fomos essa equipe, Gustavo Jorge, Ulisses Valarelli e eu. E o Gustavo veio entrar na minha vida mais tarde, mas nessa época era o Ulisses que treinava comigo e a gente tinha o Solinski e o Trivelato como ídolos, né? E de repente estava eu e o Ulisses, a gente tinha o mesmo ritmo. Na roda do Solinski, eu falei, ô Ulisses, nós vamos passar o Solinski? Ele falou, cara, vai você que eu não tenho coragem não, eu não vou fazer isso Solinski. E eu passei, eu ganhei uma prova do Solinski, eu não acreditei, cara. Eu falei, não, isso fui para as nuvens, cara. Isso foi em 92. 93 eu comecei a ganhar todas as etapas do Paulista. Uma atrás da outra. E aí apareceu o Rodrigo, de São Carlos. E aí eu comecei a fazer parte de um círculo de ciclistas que eram adorados, assim como eram o Daniel Solinski, o Trivelato e o Ravelli, o Erivan. E eu comecei a fazer parte dessa turma. Quando apareceu, de repente, do nada, um patrocínio para mim, numa ocasião super inusitada, se eu puder contar aqui também. Claro, tá aberto. Eu tô falando pra caramba também. Não, mas então, tem muita história, né, cara? Porque aí vem na sequência, a gente já vai emendar aqui. 1992 para 93, com aquele alerta da Renata e meu pai me acompanhando em todas as corridas, e ele muito coruja, se informava do que eu estava fazendo, até onde eu poderia chegar. E deram uma dica para ele, falaram para ele, você não pode mais deixar esse menino ficar fazendo os treinos à torta e à direita do jeito que ele acha que tem que fazer. Você tem que botar um especialista, porque ele enxergavam em mim algum talento, né? Foi quando a gente encontrou uma equipe muito preparada que tinha experiência com ciclismo profissional para me treinar. E eu fui, meu pai me levou lá na S21, S21 era o nome dessa empresa de treinamento, que preparava ciclistas muito bons. E por que chamava S21? Porque era a sala 21 do CPUSP, ficava lá, né? Bom, quando a gente começou a treinar profissional... Quem era o treinador? Quem era o técnico lá? Então, o mais legal foi que a gente não sabia como funcionava isso tudo, né? O meu pai me levou e falou, tem um pessoal aí que... Era como se fosse um professor de educação física, meu pai achou que fosse, sabe? Tem um pessoal aí que é especialista em bicicleta, assim como tem os de futebol. Vamos lá na USP ver. Então, a gente chegou eu e meu pai, a gente chegou lá na USP, no CPUSP, na S21, que era a sala 21. Tinha esse nome, S21, porque era a sala 21 do CPUSP. E lá,
a gente encontrou essa equipe que treinava os ciclistas profissionais e era nada menos que Vanderlei Pereira e Zé Rubens Delia, que se tornaram uns puta dos mestres. O Vanderlei Dois grandes mestres. O Vanderlei treina e treinou o Rubens Barrichello, o Felipe Massa, são assim. Quando eu cruzo o Vander na rua, ele tá com roupa da Ferrari, da Williams. Ficou importantíssimo, mas eu lembro que o Vander era um moleque, eu tinha 15 anos, 14, o Vander devia ter 20 e andava com aquelas bermudinhas Adidas rasgadas e lá no velódromo me emprestava uma bike de velódromo e ficava me testando. Naquela época não tinha porra nenhuma dessas coisas de potenciômetro, a tecnologia era mínima, assim, a gente tinha bicicletas de... Não tinha nem RPM, né? 18 marchas, né? RPM nada, a gente tinha um cataizinho que marcava a velocidade e a distância. E o cronômetro na mão. E a gente chegou lá e Vanderlei e Zé Rubens eram os meus treinadores. Lembro muito bem que eu ia toda quinta-feira para a USP, meu pai me levava, parava o que ele estava fazendo para me levar às 3 da tarde para a USP, onde eu ficava até às 6. Às 6, o motorista da loja de roupa da minha mãe me pegava e me levava de volta para Alphaville. Tem umas fotos aí pra gente ver dessa fase. Eu acho que tem uma foto legal. Deixa eu ver aí. O que a gente tem aí, direção? Ó, esse é o início de tudo. Esse é o início, é a parte que eu... Na Caloi 10 do pai ainda. Na Caloi 10 do pai, essa era a bike de 10 marchas dele e que durou anos e anos até eu fazer... Isso aí eu devia ter uns 6, 5 anos, né? Quando eu fiz os meus 12 anos, que eu pedi aquela bicicleta de 12 marchas, ele trocou essa não, ficou lá encostada essa, mas pegou uma outra. Tem também uma outra foto legal, que é uma foto que mostra... Essa é da onde? Agora essa aqui, essa foi uma história legal. Os irmãos Piva fizeram muito isso aí, viu? Isso aí era teste de bike para revista. Então... E eu acho que o nome do fotógrafo era Suzemil, né? Esse cara é famoso ainda. Tomás Suzemil, né? Ele que fez esse ensaio aí. Esse ensaio, eu já era 1995, eu tinha saído da equipe GT e ido para a equipe Specialized, e a Specialized estava começando a importar bike para o Brasil. Então, aí, Caio, teve aquela fase que você entrou para uma equipe importante, né? Uma primeira equipe realmente de pompa aí do mountain bike brasileiro. Logo depois, assim, uns 6 meses depois de começar a treinar com o Vander e com o Zé, eu já tinha dado um primeiro salto de performance treinando sozinho, e de repente, treinando com o Vander e com o Zé, deu um outro salto, assim, foi uma coisa incrível. E o Vander teve uma prova no Guarujá, que é aí que começou a minha fase, assim, galáctica. Era a Copa Levorim? Para usar o termo de hoje, eu virei um galáctico. Virou galáctico. Né? Não era a Copa Levorim, chamava Open de Verão. Open de Verão. Transmitido pela TV Globo. Olha, na praia do Guarujá. Eles fizeram o que hoje seria considerado um ciclocross, porque foi na areia, umas rampas de madeirite. Na areia eles colocaram rede até para ter tração. Mountain bike Open de Verão, transmitido ao vivo na TV. Oswaldão era o grande... Oswaldão, Ravelli, e você vai ver só por que eu virei galáctico nesse dia. Chegamos lá, o Vander falou o seguinte, vai ter uma prova assim, assim, assado, só que não tem categoria júnior. Nós vamos lá, você vai tentar correr de elite. Eu vou tentar te colocar na elite. Cheguei lá, cara, e aí o pessoal me viu e aí veio passear. Eu falei, não, vim competir. Eu lembro bem que o Ravelli falou assim, vai dar trabalho pra gente hoje, hein? Achando que eu não ia correr, sendo irônico. Né? Eu falei, não, eu vou mesmo, vou dar trabalho pra você. Eu quero ver você subir essa rampa aí. Porque era uma rampa muito íngreme, com areia meio solta. E só tinha 2 caras que subiam pedalando. Oswaldão e o Ravelli. O resto tudo empurrava, porque era muito lisinho. Sim. Né? E aí eles conseguiram me botar. O Vander e o Zé fizeram... Eles tinham muitos contatos. E eu larguei na elite, cara. E eu lembro que, por estar no meio dos ídolos, eu me posicionei lá na última fila. Né? Porque eu não queria, né? Deixa os caras, né? Teve a largada. Na metade da volta já tinha aquela ladeira de madeirite, né?
Oswaldão e Ravelli, pá. Tava lá no topo. Subiram. A galera já chegava no começo da ladeira, já desmontava da bike e empurrando. Empurrando. Cara, nessa eu já pulei para quarto. Eu já tava em último, devia ter uns 15. Eu já pulei. Mentira, não foi para quarto, não. Deve ter sido para um oitavo, porque quarto foi muito louco como eu cheguei em quarto. Eu passei uma galera de uma vez na primeira volta. Puf, eram umas 8 voltas. E eu não sabia mais que posição que eu tava, porque eu passava um cara por volta. E mais os retardatários. Eu passei, nego muito forte, viu? Eu passei o Arley, que veio a ser da equipe GT, que já era da equipe GT. Eu passei o Camonzinho. Falecido Camon, saudoso Camon. Passei tudo nessa rampa aí. Eu era levinho, né? E fui passando. E na areia, cara, era um sofrimento, porque a gente não queria empurrar. E a gente, depois disso, a gente descobriu que a técnica do ciclocross era uma vantagem. A gente podia sair correndo com a bike nas costas, mas a gente não fazia isso, não queria passar vergonha na TV ao vivo, né? Então a gente foi pedalando, sofrendo, mas foi. Eu sei que na última volta eu passei o Jamur na chegada, cara. Paulo Jamur. Curitibano Paulo Jamur. E ele não aceitou isso de jeito nenhum. Ele era sprinter. Ele veio do ciclismo, um sprinter de ciclismo, claro, um sprinter velocista nato. E ele era da equipe GT. E um moleque vem e me passa na chegada, no sprint, voando. A chegada era uma rampa, eu passei ele no ar, assim. Foi muito louco isso, cara. Congelaram a imagem na tela. E aí subi no pódio em quarto. Jamur em quinto. Ele não aceitou, ele ficou puto. Hoje ele deve dar risada, né? É lógico. Mas aí, cara, quando foram anunciava do último pro primeiro, né? Anunciaram o Jamur, que era o quinto. Sim. Paulo Jamur, equipe GT, quinto colocado. Em quarto colocado temos esse jovem, Caio Guatelli, equipe GT. Eu falei, não sou da GT. Eu tô usando uma camisa porque o meu pai me deu, mas eu não sou da GT. Aí veio o Vanderlei, fica quieto. Eu falei, não, mas eu não sou GT. Ele falou, você fica quieto. Aí, depois que premiou todo mundo, eu falei, Vanderlei, o que aconteceu? Ele falou, fechei seu contrato, você é da equipe GT. Oh, e aí começou uma fase na GT, foi muito louco, assim, ninguém me avisou nada, não teve negociação nenhuma, não ligaram para minha casa, não pediram autorização para ninguém. Foi lá um cara e falou, esse menino, eu quero contratar esse menino, meu treinador, muito inteligente, lógico que vai, o moleque não tem nada a perder com isso. Claro. Né? Esse ano era 1993, comecei na GT. 94 não perdi uma corrida. Ganhei todos os campeonatos paulistas que existiam, de cross country. Na época chamava Trip Trail, mas hoje chama maratona. Antes disso ainda tinha outro nome. O que hoje chama maratona, o primeiro nome que foi dado à maratona era Intercity. O Intercity. Tinha a Copa... Mas tinha um campeonato, o Intercity, né? Tinha um campeonato Intercity. E depois mudaram o nome para Trip Trail e depois para maratona, né? Para adequar a realidade internacional. Mas aí em 94 veio o Mundial, o Campeonato Mundial, que você representou a seleção brasileira, isso, veio no Colorado. 94 foi um ano marcante, assim. Em 94, e aí a Renata Falzoni contou pra gente que em Veio no Colorado, você era um grande destaque, estava muito bem posicionado, era um dos únicos que conseguia descer pedalando. Tipo essa história aí do e aí, verão. E aconteceu um fato inusitado, que infelizmente um problema mecânico te tirou da prova, foi a quebra da suspensão. Isso aí me marca até hoje, assim, faz parte da minha personalidade. Eu acho ter essa dificuldade é uma coisa que eu luto até hoje. Se tiver fotos aí de Veio, do Colorado, enfim, do campeonato, a gente vai colocar no ar aí, para você comentar. Olha essa aí. Foto aí foi 2 dias antes do Campeonato Mundial e Veio, 94. Isso é seleção brasileira, é isso? Isso é o uniforme da seleção, cara. Olha ali, quem está da direita para a esquerda, ali eu reconheço a Adriana Nascimento. Olha só, Adriana Nascimento. Depois, Cadeira. José Rubens Delia. Vander. Sem vergonha aí de capacete. Caio, tá aqui de capacete. Frente. E o Gustavo Jorge. Essa turma toda foi classificada para representar o Brasil lá em Veio. O Cadeira no downhill, a Adriana na júnior feminino cross country. O Gustavo, ele foi classificado, ele não foi classificado, ele conseguiu a classificação na raça lá, ele disputou o Qualify. Uma semana antes ele se classificou, porque quem estava classificado era o Ravelli, né?
É verdade. E, bom, essa outra foto aí, eu tô com a bike do Erivan. Quem tá classificado pro Correio Mundial era o Erivan e o Ravelli. O Gustavo ganhou na raça o qualifying. E essa foto eu lembrei do Erivan agora porque eu tô na bike dele num dia de treino. Alguns dias antes do Mundial, a gente foi reconhecer o circuito. E eu não sei porque eu subi na bike dele, dá pra ver que tá pequena pra mim, né? O Erivan é verdade. Mais baixo que eu. E aí, a Renatinha... olha, com a Renata Falzoni. Renata Falzoni, toda paramentada, cheia de câmera. Quem diria que ela, com a profissão que ela estava ali, ia ser o meu futuro, né? Eu virei fotógrafo alguns anos depois, né? Essa reuniãozinha aí, que devia estar rolando alguma piada, lá no fundo ali, meio escondidinho, você vê o sem vergonha do Avalone ali, ó, dando uma bronca. Olha, ele adorava dar bronca, esse cara. Tava magro, Avalone. Um Avalone, gente boa. Do lado do Avalone tem o Erivan. De amarelo ali. De amarelo, a Adriana Nascimento com a roupa da Caloi. Eu ali meio de lado. Quem que tá com a roupa da Monguzi ali, não lembro. Ana Cecília Guglielmi. Ela mesmo. Aí tem um cara de costas aqui que ele foi para se divertir. Ele era de Minas, eu não lembro o nome dele, esse cara de costas. E o outro ali, um italianinho que tava trocando ideia com a gente, um senhorzinho. Legal. Essa prova aí foi a prova que eu bati guidão com o Miguel Martinez. Era uma prova do Campeonato do Colorado, uns 8 dias antes, sei lá, uns 9, 10 dias antes do Mundial. E aí era um trecho da prova, acho que... E meu pai, ele foi assistir o Mundial. Ele me deixou lá 6 meses antes, depois ele foi e nessa prova ele tirou essa foto. 94 foi o meu ano de sabe, de ser o cara a ser perseguido na categoria júnior. Encontrei o Erivan aqui agora há pouco. Ele saiu um pouquinho antes de eu... E ele estava lembrando que a gente largava junto, equipe júnior, elite, e eu ia com os caras da elite até acabar a minha prova, porque a prova deles era um pouco mais longa, né? E 94 foi um ano que eu estava muito bem e as pessoas acreditavam muito em mim. Então, eu tinha só 17 anos, 16 para 17. E eu cheguei no Mundial com 16, 17 anos, se não me engano, cotado como uma das chances de vencer a corrida. E eu não tinha estrutura psicológica para aquilo. Eu corria no Brasil por prazer, por amor. A hora que dava largada, eu entrava em transe. Como eu era absorvido por uma sensação que me tirava da realidade e eu só ia entender o que tinha acontecido depois que era dada a bandeirada. Só que, quando chegou no Mundial, eu fui para o Mundial, para me preparar para o Mundial, eu fui 6 meses antes. Foi quando eu conheci melhor o Gustavo Jorge, o Fernando Avalone, morei na casa dele, figuraça. Fernando Avalone é um grande mentor da equipe MTB90 também. Me ensinou muita coisa lá, emprestava o carro dele para a gente ir levar nossas bikes para as trilhas, desbravou aquele Colorado com a gente, a Califórnia também, E, bom, eu fui muito antes, porque precisava me colocar num ritmo que era maior do que o nacional. Então, fui competir com a galera que era mais forte que eu. E eu conseguia ir bem nas provas. Eu ganhava algumas provas lá fora, ganhava várias provas. Só que, ao mesmo tempo, eu estava começando a entender que estava em cima de mim uma pressão para ser mais do que eu queria. Eu queria curtir e estava uma pressão para eu ser um representante de uma marca, para botar aquela marca em vitrine, né? E eu comecei a ficar nervoso e eu acho que o que pegou no Mundial não foi a quebra da bicicleta, não foi a queda que teve logo na largada. O que pegou foi que 1 mês antes do Mundial eu já comecei a ter dificuldade de administrar psicologicamente o fato de ser um dos melhores ciclistas do Brasil naquela época. E eu comecei a não treinar mais direito as provas que antecediam o Mundial, as provas preparatórias. Eu comecei a quebrar a bicicleta em todas as provas, porque eu já não descia com o coração, eu descia com a cabeça. E aí
a gente, quando vai pensando muito, as coisas dão errado, né? E assim como na fotografia, a bicicleta acontece isso também. E eu vejo que tem uma relação muito grande do meu passado de ciclista com o meu presente de fotógrafo. Quando eu trabalho a fotografia, igual eu trabalhava a bicicleta quando eu era amador, ela sai maravilhosa, que é a fotografia feita com a alma, com o coração. Agora, quando eu trabalho a fotografia com muita técnica, pensando muito, igual eu fazia, olhando para a curva, com muita atenção no buraco, ou pensando muito que eu preciso chegar na ponta, precisava chegar na ponta, as coisas davam errado, e eu quebrava muito a bike. E eu lembro que na largada do Mundial, eu era o primeiro brasileiro do grid, eu estava na 4ª fila, o Rodrigo Martins, que foi 10º, que era o segundo melhor brasileiro, ele estava na 20ª fila, lá atrás. Nossa. E foi 10º. Foi muito guerreiro, passou muita gente durante a prova e chegou em 10º, que é uma posição extraordinária para um brasileiro. Hoje a gente tem um caso fora da curva, que é o Avancini, mas na nossa época a gente era esquecido, né? A gente era no mundo do ciclismo. Mas vocês eram referências pra gente aqui no Brasil. Sim. Era Caio Guatelli, na época de Júnior, Caio Guatelli no mountain bike e o Jean Coloca na estrada. Isso. Eram os dois ali ídolos daquela geração, toda aquela molecada. Eu digo isso, mas assim, eu não me comparava com o Jean Coloca. Assim, eu tinha uma outra percepção do que eu vivia. Não tinha aquela importância. Quando eu comecei a notar isso que você está falando, que começou a atrapalhar a minha carreira, meu desempenho. Então, eu lembro que na largada, o Rodrigo lá atrás e eu aqui na frente, teve até uma discussão, foi uma preparação de largada estressante, porque havia uma questão de posicionamento que precisava ser respeitada, eu na frente, mas queriam me colocar para trás e tal. E eu lembro que aconteceu a largada e teve uma queda com 10 metros depois da largada e eu me envolvi. Não que eu caí também, mas que eu tive que parar ali. Minha bicicleta enganchou na bike de um monte de gente, de toda parte do mundo. Era muita gente. Na minha cabeça, na minha memória, naquela largada, que tem uma foto que a gente acabou de ver aí, largada do Mundial, que tem... acho que é uma dezena de ciclistas, mas na minha cabeça era uma centena de ciclistas. Uma dezena não, tinha ali devia ter uns 200 ciclistas, mas na minha cabeça tinha mais de 1000 ciclistas, sabe? Porque eu estava muito nervoso. E eu vi aquela montoeira de gente. Então, logo depois desse momento que foi a largada, assim, uns 5 segundos depois, eu estava ali na 4ª fila, 3, 4 posições atrás desses primeiros aí. Alguém da 2ª fila caiu e foi formando um efeito dominó e foi amontoando de gente. Eu tive que frear e nisso passou muita gente por fora. Eu que já estava super nervoso, já estava com aquela expectativa pesada, fiquei mais nervoso ainda e logo no começo tinha uma subida enorme de uns 3 quilômetros e eu fui lá dando tudo, passando, eu caí lá para trás, 100º e pouco. Fui passando, o Rodrigo já estava bem na frente. Aí eu consegui enxergar o Rodrigo, chegou no topo da montanha, veio Colorado, estação de esqui, uma montanha muito alta. Muito íngreme. Quando a gente chegou no topo, a gente ia descer lá para a base de novo, então na puta descida. Aí no meio dessa puta descida tinha um puta do barranco, com 2,5 metros de parede, aonde 99% dos ciclistas do Campeonato Mundial de veio 94 desciam com a bike armada nas costas. Que nem ciclocross. Como um ciclocross. Tinha um chicken line ali, o pessoal correr de lado e atravessar aquele obstáculo. Porém, haviam 2 ciclistas e uma maluca que também fazia, chama Miss Giove, acho que era esse o nome de uma ciclista, Miss Giove. Ela passava essa piramba aí em cima da bicicleta, eram 2 metros e pouco que ela descia. Mergulhava. Quando a gente chegou lá um mês antes, a gente descia com a Miss Giove e com esses 2 únicos caras que passavam pedalando, que era o Henry Djernis, que foi o campeão. Sim. E o John Tomac. O norueguês, né? E o John Tomac. O John Tomac. E vou falar que teve mais um maluco que passou também. Eu sei quem é. Márcio Ravelli. Esse também passava ali. Eu falo que eram 2, 3, mas devia ter uma meia dúzia lá, uns 10, né?
E eu fiquei treinando lá, vou passar. E eu passava, nos treinos eu passava. Só que daí eu precisava recuperar a posição. E o Wander tinha me falado, não passa pedalando, passa com a bike nas costas. No final você pode tentar passar. Só que quando eu estava para trás, eu precisava recuperar, e eu já estava muito perto já dos top 10 ali, eu falei, agora que eu vou passar 5 de uma vez. Os caras não tiquem lá e eu vou... E no com a cabeça pensante em excesso, sem, sabe, eu estava com... Sem o coração. Eu não estava agindo com amor ali, com o meu instinto, eu estava agindo com a cabeça pensante ali, e isso atrapalha o ciclista. O ciclista não pode ser matemático, ele tem que ser artista. Na bicicleta, a condução da bicicleta é uma arte, não é lógica. Por mais que você fale, a bicicleta não pode deitar mais que tanto, senão você vai escorregar. O cara deita e vai. Eu sei bem disso, tem uns ralados aqui recente. Aí foi bem dessa parte. Você estava pilotando muito racionalmente, pelo jeito. Bom, e ali nesse lugar, nessa piramba, eu fui na primeira volta acreditando que ia vencer o obstáculo e passar todo mundo para conseguir alcançar os ponteiros. Eu embiquei demais. E a bicicleta foi indo numa roda só, e a hora que chegou no fim da piramba, continuou numa roda só. E eu usava um protótipo de suspensão que era em teste, estava em teste. Ainda quem estava testando era o Crazy aqui. Era você. Era um RockShox, que eu não lembro o nome. Mas não era o Mag 21, que nem a gente tentou lembrar. O Mag 21 era antecessor a esse, era um lançamento seguinte. Talvez até alguns de vocês lembrem. O Daniel Lippert deve lembrar, tem que perguntar para ele. Para ilustrar, nós temos aqui... Piva, por gentileza. Esse aqui é o precursor de todos. Esse aqui, eu lembro que... Eu nem sei se tem algum nome esse modelo de suspensão, porque o nome disso aqui era RockShox, ponto final. Né? Não existia outro modelo. Era a primeira suspensão de mountain bike. Eu lembro que quando isso aqui chegou no Paul Brasil... Turner Design, olha aí. Isso aqui chegou no Brasil. Eu fui um dos primeiros a ter, porque meu pai coruja pra caramba. Eu falei, pai, na revista saiu uma foto de uma suspensão, eu quero uma pra minha bike. E ele trouxe uma para mim, levei lá na Pedal Power para instalar. Foi uma sensação, parou a oficina para ver o negócio, né? E então eu tinha lá, numa das primeiras bikes que eu tive, já tinha uma suspensão dessa. Eu lembro até que tinha umas histórias, hoje em dia tudo super dentro das especificações, as bikes super tecnológicas, mas na época a gente estava experimentando as tecnologias. Então eu lembro que esses parafusinhos aqui, aqui em cima, sim, a gente soltava eles e descia esse braço até o limite onde não fosse bater no curso da suspensão, com a intenção de deixar a frente da bike mais baixa e mais aerodinâmica. Coisa de idiota. E menos recurso de amortecimento. Eu sei que quando pegava um buraco muito grande, o pneu raspava aqui em cima. Cada história, né? Bom, e aí o que aconteceu? Quando eu passei a ser da equipe GT, tinha uma associação entre a GT e a RockShox. Mas aí quebrou a sua suspensão. E aí a RockShox, uns 2 meses antes, colocou na minha mão um protótipo, que era a 5ª geração do RockShox. Essa foi a primeira, né? Que essa que está aqui não é a que eu estou falando. A 5ª geração, que eu esqueci o nome dela, era um protótipo que eu estava usando nessa prova, que também é uma coisa meio sem noção, né? Vai para uma prova mais importante da vida usando um protótipo, né? Bom, o que aconteceu foi que nessa embicada, nessa ladeira, forçou tanto o sistema da suspensão, e eu estava freando para não ter um acidente, para conseguir controlar a bicicleta. Eu acho que a pressão foi tanta do cantilever, na época a gente não tinha freio a disco, não era nem V-brake, era isso aqui mesmo, os cantileverzinhos, XT. Foi tanta pressão que o braço que eles tinham acabado de inventar, que era de magnésio, rompeu. E no que o braço, essa ferradura rompeu, a suspensão girou. Os 2 braços giraram, porque eu estava freando, e o cantilever entrou na roda e arrancou um raio fora. E cortou o pneu. E você capotou? Não, cara, eu não capotei, velho. Eu voei por cima do guidão e saí correndo igual um louco. E eu percebi que a bike estava voando por cima, porque ela travou a dianteira e era uma ladeira. Eu só fiz assim para me proteger e a bike encaixou, cara. Pau! Nossa! Encaixou e eu saí, falei, puta, graças a Deus, eu ainda passei 5. E eu vi a Renata lá de longe com a câmerinha Nikon N90 de filme, só ouvindo barulhinho assim.
premonindo o meu futuro, né? Aí, pá, encaixou. Olhei a Renata, falei, vou fazer bonita agora, que eu saí correndo igual ciclocross. Eu já joguei ela pro chão, assim, a bike... Caralho. Joguei a bike no chão, a hora que eu montei em cima pra fazer bonito e já catar e trilha em frente. Montei em cima, aí eu caí, porque tava travada a roda. Aí, pluf. Eu falei, cacete, o que aconteceu? Eu levantei a bicicleta, subi de novo, aí eu vi a roda, toda empenada. Pneu rasgado. Eu falei, eu vou pegar essa roda e vou desentortar ela para continuar competindo, né? Depois eu troco o pneu lá embaixo, porque era uma ladeira e eu ia perder muito tempo trocando ali, né? Então na hora eu peguei a roda e pau no chão. E aí ela já virou uma roda de novo, porque ela era um 8. E continuei, cara. Continuei, só que pedalando aquela coisa, né? Aí pedalava um pouco, carregava um pouco. E comecei a chorar, velho. Desestabilizou. Porque eu né? vi, não, fudeu, tá tudo fudido. Tem mais. Era metade da volta. Cada volta devia ter uns 7 km, tinha uns 8 km, tava com 4,5 km de prova. E eu chorando, e ainda passava os caras chorando. E carregando as bikes, os caras pedalando. Bozolina? A gente chamava de Bozolina antes. Pinhãozinho, que hoje nem tem mais, né? Hoje é uma só. Esqueci, ó. Antigamente tinha uns pinhãozinhos, né? E atrás, a grandona, o pessoal girando ali. E eu carregando a bike nas costas, aquele pneu e tal. Aí nas descidas os caras me passavam. Aí chegou lá embaixo, no pé da montanha, eu vi meu pai. Falei, não vou continuar. Aí eu peguei e joguei a bicicleta no chão. Pai, me abracei meu pai assim. Ele começou a chorar também, me abraçou. Aí eu falei, pai, quebrou, não quero nunca mais pedalar na minha vida. Ele falou, tá bom, filho, nunca mais, você vai estudar. E era isso que ele queria, no fundo, né? Não é que ele queria que eu perdesse, ele queria que eu ganhasse, ele queria que eu tivesse uma realização. Mas já havia uma preocupação da minha família que eu virasse um ciclista profissional, sabe? E largasse os estudos. Na época, o Brasil não tinha tradição nenhuma, assim. Era muito raro ver um ciclista brasileiro despontar, assim, era raríssimo, era impossível. Então, assim, o Caio não vai, sabe, virar um Miguel Indurain, né, um Bart Brandins. Mas poderia. Ainda mais. Sei lá, nesse ano, nesse Mundial, largou junto com a gente o Cadel Ivas. Sim. Pô, o cara que ganhou o Mundial, que eu larguei, uma semana antes, eu bati guidão com ele na chegada. Miguel Martinez, o cara ganhou o Mundial, foi correr Tour de France, até hoje o cara é top, vive disso. Miguel Martinez. Mas eu dou razão para meus pais. Na época eles não acreditavam nisso. Então o que aconteceu foi que quando eu caí, quando eu quebrou a minha bicicleta, eu abandonei o Mundial. Também foi terceiro, não foi? Tinker Juarez foi segundo. Foi segundo no Mundial? Segundo. O Henry Jarnis descia desembestado a ladeira e o Tinker botava nas costas, mais inteligente um pouquinho para não fuder a bike, mas chegou colado. Chegaram juntos, né? Anos e anos depois, reencontrei o Tinker no mountain bike 12 horas. 12 horas. Ele foi campeão. Você chegou a disputar com ele aí, na frente dele. Na minha segunda experiência de mountain bike 12 horas, ele foi o campeão e nós andamos juntos 3 horas. Na solo? Nas primeiras 3 horas, não, nós corremos 2 de solo. O que eu quis dizer é que nas primeiras 3 horas de prova, nós ficamos juntos conversando sobre o Mundial de 94. Coração a 180 na subida e falando, oh, you remember that lift that you used to go up the mountain? And when we were going downhill and there were that big slope, a gente estava falando quando a gente subia a montanha, que a gente ia de teleférico, que a gente ia treinar aquela descida, que tinha aquela ladeira intransponível. Eu contei para ele a minha história, que eu quebrei naquela ladeira, tal. A gente chegou até a dar risada. Aí ele falou, cara, vou com você até o fim. Eu falei, pô, é um prazer, é uma honra. Então, ele falou assim, qual a sua estratégia? Eu falei, eu não tenho problema nenhum em falar isso para você, eu já ia falar, eu vou parar com 3 horas para me alimentar. Aí ele falou, então tá bom, vou parar com 3 horas também. Só que a minha parada era muito amadora perto da dele. Sim. Eu parei e tinha um pratinho com macarrão, um Gatorade, uma comidinha e tal. Parou para almoçar.
porque mountain bike 12 horas, o cara vai precisar comer, né? Senão não vai aguentar. Então eu parei com a certeza que o Tinker ia parar, ia ter um pratinho de macarrão, não sei o quê, e o Bob tava lá ajudando ele, né? Bob Nogueira. Aí, pra minha surpresa, quando eu tava sentado com as costas numa árvore assim, comendo meu macarrãozinho, eu falei, e aí, o Tinker já terminou de comer? O Tinker nem parou, cara, ele pegou 3 saquinhos de gel e vazou. Eu falei, como assim? Faz quanto tempo? Faz uns 5 minutos. Joguei o macarrão pro alto, subi na bicicleta. Que? Você acha? Não pegou nunca mais. Eu vi ele, sim, passando por mim. Deu 2 voltas em mim. O cara com 53 anos de idade. Eu com, sei lá, mas tinha é 36. O Tinker, né, cara? A gente entende. Porra, foi uma honra perder do Tinker. É, claro. Dê um joinha e compartilhe o nosso vídeo. Deixe os seus comentários, perguntas e sugestões. Inscreva-se em nosso canal e ative a notificação para você receber todas as novidades do MTB 90.